Fala galera, sem enrolação, esse é o Anti-Herói Digital e vamos pro papo. Quando a gente começa a ouvir falar de Red Pill, normalmente é em um momento meio específico da vida. Normalmente depois de uma decepção, um término, uma grande frustração, ou simplesmente quando o cara percebe que jogou o jogo todo certinho e mesmo assim perdeu. E assim é bem aquela sensação estranha de tem alguma coisa errada no sistema. O movimento Red Pill nasce exatamente aí, não como um clube secreto, mas como um despertar. A ideia central é simples: existem dinâmicas sociais, especialmente entre homens e mulheres, que não são ensinadas de forma honesta. E quando você percebe isso, parece que alguém te arrancou uma venda dos olhos. A Red Pill costuma falar sobre hierarquias, valor social, comportamento, atração, poder. E um dos conceitos mais famosos é a divisão entre o beta e o alfa. O beta é aquele cara, mais passivo, que busca aprovação, que se molda demais, que vive tentando agradar, que coloca a mulher, a sociedade ou o sistema sempre acima de si mesmo. Não é um vilão, não é um fracassado. Na maioria das vezes é um cara bom, esforçado, trabalhador, mas que aprendeu desde cedo que ser aceito era mais importante do que ser inteiro. Já o alfa é o apresentado como o oposto. Um cara confiante, líder, dominante, que não pede permissão para existir. Ele impõe limites, tem direção, não vive em função da aprovação alheia. E aí, muita gente entra na Red Pill com um objetivo claro: eu não quero ser beta, agora vou virar um alfa. Só que aqui começa um ponto que quase ninguém fala com calma. Todo Red Pill um dia já foi um beta. Ninguém acorda alfa. O beta é o ponto de partida. É o cara que acreditou demais no discurso pronto, que confiou cegamente, que romantizou, que doou além da conta. E é justamente essa dor que empurra o cara para Red Pill. Não é desprezo, não é ódio, é frustração acumulada. O cara que já nasce alfa, ele já tá lá tranquilão. Ele normalmente não chega a dosar, a tomar essa Red Pill. O problema é que quando o pêndulo balança, ele quase sempre vai para longe demais para o outro lado. O cara sai do beta e acha que o único caminho é virar o alfa. E aí é uma fase perigosa, porque muitos confundem alfa com arrogância, frieza artificial, desprezo, jogo de poder o tempo todo. Como se agora fosse necessário dominar tudo e todos para não ser dominado. E aí ele continua preso no sistema, só que com outro papel. E aqui entra a ideia que eu considero muito mais interessante: o ômega. Se a gente usar a metáfora das matilhas de lobos, o alfa é o líder, o beta é o subordinado. Mas o ômega é aquele lobo que não está brigando por posição nenhuma. Ele não disputa liderança, não busca validação, não se submete, não domina. Ele simplesmente sai do jogo. O ômega não vive para provar nada. Ele não precisa ser o macho dominante da sala, nem o bonzinho que todo mundo pisa. Ele entende o sistema, mas não é escravo dele. Enquanto o alfa ainda está competindo, o ômega está construindo. E é isso que muda tudo. O ômega não odeia mulheres, mas também não idolatra mulheres. Ele vê mulheres como pessoas. O ômega não vive para status, mas também não foge de responsabilidade. Ele não precisa ser o centro das atenções, mas quando fala tem peso. Ele não reage por ego, mas reage por princípio. Muita gente acha que sair do sistema é virar um ermitão, isolado, alguém frio e distante. Mas não é isso.
Sair do sistema é não basear sua identidade na aprovação externa, nem feminina, nem masculina, nem social. O alfa clássico ainda é refém da validação, só que de outro tipo. Ele precisa ser visto como alfa, precisa vencer disputas, precisa provar força o tempo todo. O ômega não. O ômega entende que dinheiro é importante, mas não é o seu Deus. Entende que relacionamento é bom, mas não é a salvação. Entende que poder existe, mas cobra um preço alto demais quando vira obsessão. E aí vem a verdade mais desconfortável. Muitos caras entram na Red Pill achando que estão despertando, mas só estão trocando de prisão. Antes eram prisioneiros de aprovação, depois viram prisioneiros de controle. O verdadeiro despertar não é virar um alfa. O cara não precisa ser mais um alfa. E quando você consegue sentar sozinho em silêncio e não sentir que está perdendo algo, é quando você escolhe não reagir. É quando você entende as regras do jogo, mas decide conscientemente quais partidas vale jogar. O ômega é perigoso para o sistema porque ele não é previsível. Ele não compra promessas fáceis, não vive de ressentimento, não constrói identidade em cima de guerra constante. Ele tem direção interna. É isso que exige maturidade. Exige atravessar a fase da raiva, da revolta, do agora eu vou dominar tudo. E essa fase acontece. É quase um rito de passagem, mas não é o destino final. No fim das contas, a Red pode ser um remédio ou um veneno. Depende da dose e do estágio em que você para. Se você tomar Red Pill para acordar, ótimo. Se usa para entender limites, melhor ainda. Mas se vive eternamente em combate, você só trocou de cela. Talvez a verdadeira liberdade masculina hoje não seja ser um alfa, beta ou qualquer rótulo. Talvez seja ser inteiro, consciente, responsável e livre o suficiente para não precisar se provar o tempo todo. Isso para mim é mais caracterizado como o ômega. E esse é o papo de hoje. Você que ficou aqui, me ajude aí, dá o like, dá um hype no vídeo, comenta qual a sua opinião, o que você acha da Red. Vamos pra cima. Valeu, pessoal. Perfect. I feel safer already. Trouble coming. Oh, good. Real trouble. Keep quiet.